Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. Olá, muito bom dia. De facto, em Vizela este não será um fim de semana igual a tantos outros. Este é o fim de semana em que a Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela está a comemorar 140 anos de existência. Motivo de orgulho para uma comunidade, motivo de orgulho para este corpo de bombeiros que diariamente se socorre de voluntariado para socorrer quem precisa de ajuda. É, pois, também motivo para que a Rádio Vizela se alie a estas comemorações e esteja cá hoje, em direto, desde o quartel, para a emissão do Fórum 140 anos a proteger o Vale do Vizela. Vamos estar na vossa companhia até bem perto da 1 da tarde para perceber que novos desafios se impõem às associações de bombeiros, nomeadamente aos bombeiros de Vizela. Por isso, vamos já passar a apresentar o nosso painel de convidados. Estamos a falar de João Lídio Costa, Presidente da Direção da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela, Adão Carvalho, o comandante desta corporação, Eugênio Silva, autor do livro História dos Bombeiros Voluntários de Vizela, da Regeneração ao Termo da Primeira República, livro esse que foi apresentado no passado dia 25 de abril, e também Dória Gaspar, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vizela, a Câmara Municipal que tem um papel importante na proteção civil deste concelho ao lado dos bombeiros voluntários. Mais à frente teremos ainda a oportunidade de ouvir Fernando Vilaça, Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, e Hermenegildo Abreu, Comandante Operacional Distrital de Braga. Antes de mais, obrigada, portanto, aos quatro por terem acedido a este convite da Rádio Vizela, mas começar por si, João Lídio Costa. Como é que a nossa comunidade deve olhar para estes 140 anos de vida dos bombeiros voluntários de Vizela? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia ao Fórum, bom dia aos colegas que vão intervir neste Fórum também. A comunidade olhou sempre para os bombeiros de Vizela com muita tranquilidade. Os bombeiros de Vizela sempre deram confiança e sempre transmitiram a segurança por forma a que as pessoas se sentissem minimamente protegidas. Foi no passado e é hoje em dia, no presente, e será assim no futuro. Os bombeiros de Vizela sempre se distinguiram, são a Associação de Bombeiros, uma das associações mais antigas a nível nacional, aliás, conforme está referido no livro do amigo historiador Eugênio Silva, Vizela é a 11ª associação a nível geral nacional. Mas é a primeira associação fora dos municípios. Vizela não era concelho, por conseguinte foi caso único, inclusive a nível nacional, nesse caso. E é uma referência, é um facto para registar. Por esta razão, Vizela sempre se distinguiu, a Vizela sempre procurou andar à frente, sempre procurou estar mais próximo das populações e satisfazê-las em tudo aquilo que eram e são as suas necessidades. Por isso, pensamos que a população em geral olha para os bombeiros de uma forma muito pacífica, olha de uma forma muito prestigiante e fundamentalmente olham para os bombeiros com muita segurança, porque é isso que na realidade lhes é transmitido. Mas acha que olha como deve olhar? Perdão? Olha como deve olhar? Sim, olham como deve olhar. Há sempre exceções à regra, mas nós não podemos olhar para essas exceções. Temos de olhar fundamentalmente para o todo. E o todo, de uma forma geral, admira, apoia e vai continuar a apoiar os bombeiros de Vizela. E os bombeiros de Vizela vão continuar a prestar um bom serviço e um bom socorro às populações. As comemorações terão o seu ponto alto amanhã. O que é que vai acontecer precisamente este domingo aqui no quartel? Amanhã vão ocorrer um ponto mais alto, sem dúvida alguma, das condecorações. As condecorações prolongam-se, enfim, durante todo este mês de maio. Acabamos neste momento de entregar os prémios aos alunos, aos miúdos, aos meninos e meninas dos 6 aos 9 e dos 9 aos 12 anos, que repto lançado pelos bombeiros, e quero prestar uma homenagem e um agradecimento muito especial à doutora Márcia Castro, que foi indiscutivelmente imprescindível,
foi uma mulher disponível a 100% para acompanhar este processo. Foi um sucesso. Recebemos 600 desenhos, que é qualquer coisa fora do normal, mesmo a nível nacional. Vai ser um facto que vai ser divulgado naturalmente pela própria Liga, porque isto funciona como um elemento determinante e ao mesmo tempo de incentivo a nível nacional para que noutras terras, noutras corporações ou noutras associações façam exatamente o mesmo. Pronto, é semente que se lança e por essa razão é que nós tivemos na nova escola 49 inscritos, neste momento estão 25 bombeiros que estão a fazer a formação. E isto dá-nos alguma tranquilidade a nós, a associação, a nós, direção, e a população naturalmente vai acabar por transmitir muito mais tranquilidade também, porque quanto mais gente nova nós cá tivermos, mais fácil é fazer a renovação, mais fácil é fazer a sustentação. Mas o que é que vai acontecer amanhã? Amanhã vai acontecer exatamente o momento mais alto das condecorações, que começa logo às 10 horas com a recepção às autoridades. Vamos ter determinadas entidades importantes. Já disse que publicamente que vamos ter cá o Secretário de Estado. Vamos ter o Secretário de Estado da Administração Interna, teremos, naturalmente, o Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, vai estar cá também, o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Comandante Jaime Marta Soares, o Sr. Presidente da Federação, o Sr. Codis, enfim, e muitas outras entidades mais. Estas são as mais destacáveis, mas fizeram questão efetivamente de estar cá connosco. Vamos recebê-los na frontaria do Guardel, em que será apresentado o corpo, como é habitual. O Sr. Secretário de Estado fará a revista ao Corpo de Bombeiros. Depois passaremos a homenagem ao monumento ao bombeiro. E depois então entraremos para o quartel e teremos os pontos mais altos. Será a inauguração da parada, que é um ponto de referência, vai ser, já é neste momento, mas a partir de amanhã será muitíssimo mais uma referência dos bombeiros de Vizela, um momento de partilha, de convívio, de chamada dos bombeiros ao quartel, para aquilo que se sintam bem, que é isso que nós pretendemos, e por uma razão muito simples, é que a nossa corporação de bombeiros assenta essencialmente em bombeiros voluntários. Bombeiros que dão tudo de si, sem receber absolutamente ou muito pouco em troca, porque infelizmente quer a nível, fundamentalmente a nível governamental, os apoios não são aqueles para que na realidade se deveriam fazer sentir. A própria Câmara vai fazendo também, mas se calhar não na dimensão para que deveria fazer. Ainda ontem recebemos uma informação para que nos preocupa, que é o projeto da Diretiva Financeira 2017 e que não teve a consonância devida com a Liga, e a Liga já está a tomar uma posição firme em relação ao Governo quanto a esta questão. Isto porquê? Porque a Liga bate-se exatamente por determinados direitos ou determinadas regalias mínimas para que o Governo deve conceder aos bombeiros, e essas acabaram, não genericamente, não no todo, acabaram por não ser contempladas. Isto mais para referir exatamente o que disse, não se olha para os bombeiros da forma como na realidade se deveria olhar. Por essa razão é que nós, tendo um corpo de bombeiros quase assente em bombeiros voluntários, nós temos de criar condições internas que os chamem cá, que os cativem, que os levem a dizer assim: esta na realidade é a minha segunda casa, eu sinto-me aqui bem. E se na realidade eles estiverem cá, nós sabemos que qualquer emergência, qualquer chamada para uma emergência, eles estarão aqui, estarão prontos, e o serviço será muito mais rápido por um lado e ao mesmo tempo será eficiente por outro, porque eles estão a ter uma formação intensiva. Aliás, é um assunto que deve ser referido também e destacado. Os bombeiros têm uma formação que na maior parte das empresas com os seus trabalhadores não existe. Quer em relação à exigência, eles são voluntários, mas têm um determinado número de horas por ano para que eles têm que cumprir, em primeiro lugar. Há determinadas formações que eles têm de fazer. As formações são extremamente exigentes. Se reconhecemos que isto é importante, e o é,
porque quanto melhores formados, melhor preparados, melhor socorro eles prestam também, mas de qualquer maneira acabamos por verificar e temos de o constatar que estas exigências que se colocam aos bombeiros não são por excesso, mas deveriam ter a mesma repercussão a nível geral nacional e noutros setores, por forma a que a nossa sociedade, a nossa economia pudesse na realidade melhorar. Continuando com as inaugurações, logo a seguir à inauguração da parada, teremos a inauguração do museu. Vai ser um momento alto, sem dúvida alguma, porque nós sabemos receber, nós sabemos reconhecer. E temos de reconhecer, nós não podemos esquecer o passado, de forma alguma. Nós só seremos fortes no presente e no futuro se na realidade soubermos reconhecer o passado. Destacar aqueles que se evidenciaram. Aliás, é um aspecto fundamental o reconhecimento, que muitas vezes não acontece. As pessoas fazem o seu melhor e acabam por não ser minimamente reconhecidas. Nós aqui em Bombeiros sabemos reconhecer. Por conseguinte, nós vamos efetivamente ter um momento muito alto no museu. Toda a gente vai ficar encantado com aquilo que efetivamente vai ver. E o que é que vai acontecer? Vão ter a oportunidade de ver muitos dos bombeiros que ainda lá não foram, que vai ser inaugurado amanhã, vão acabar por poder ver que estão lá presentes e na plataforma interativa já há muita informação lá colocada e eles vão ter a oportunidade, quer clicando, verificar os aniversários não é desde a história, porque nós não temos todos os aniversários, mas tudo aquilo que na realidade possuímos está a ser carregado. Nesta plataforma multimédia. Efetivamente, de o ver. E aquilo vai ser uma forma de orgulho para eles, indiscutivelmente, e mesmo para a população, porque é um reconhecimento que indubitavelmente nós tínhamos de fazer. Qual foi o investimento feito pela Associação nestes dois projetos de requalificação? O primeiro dos espaços exteriores e o segundo do museu? Nós temos um último ainda, que depois é a inauguração de uma nova viatura. É uma viatura fundamental, que é um veículo florestal de combate a incêndios. Vai ser a viatura que no fundo vai fechar o processo em termos de viaturas necessárias no quartel. A partir daqui nós temos de continuar a fazer a renovação, algumas que na realidade vão ter de ser requalificadas já no próximo ano, mas podemos orgulhar-nos e dizer que Vizela tem um dos melhores parques de viaturas, olhando indiscutivelmente à sua área de intervenção. Sabem que as necessidades ou as disponibilidades deverão estar sempre em função daquilo que são as necessidades a correr, o socorro a fazer. Por isso, dentro deste âmbito, nós podemos dizer que Vizela está no topo. Essa viatura vai ser inaugurada. Só essa viatura custou 140 mil euros, mais IVA. Embora o IVA depois nós o recuperemos, mas é outra situação que nós devemos referir e que não faz sentido absolutamente algum. Todos os investimentos que estamos a fazer, quer na parada, quer no museu, têm uma incorporação de IVA de 23% e que não tem retorno. Isto não faz sentido, não sei se estão a ver, são as tais coisas para que o Governo, para as tais coisas que o Governo tem de olhar. Tem que mudar. Mas respondendo à minha questão, qual foi o investimento levado a cabo pela Real Associação na concretização destes dois projetos? O da parada e do museu? Estes dois projetos, em princípio, não está fechado. Há sempre algumas coisas, a gente começa com uma obra e depois faz uma projeção e depois há sempre alguns desvios. Os desvios são pequenos, sem dúvida alguma, porque somos muito criteriosos naquilo que fazemos e toda a gente sabe, mas são investimentos que ultrapassam os 300 mil euros. Considera que este é um investimento compreendido pela população que durante o ano vai participando nos expositórios? Eu gostava de dizer o seguinte também sobre essa situação. A gestão que nós temos internamente é o fator determinante. A população acaba por gostar muito dos bombeiros e ajudar os bombeiros, mas temos de ser muito claros em relação aos expeditórios, retirando as comparticipações que a população faz para o bodo do bombeiro, em que as verbas arrecadadas são exclusivamente para o bombeiro, não tem absolutamente nada a ver com a associação, a não ser que o seu comandante ou quem lidera
perante a Comissão do Bodo, entenda que deva fazer algum investimento, e isso já aconteceu no passado, com o Comandante Américo, isso acontecia regularmente, inclusive, mas esse dinheiro é alocado exclusivamente, é destinado aos bombeiros. Os peditórios do primeiro semestre, que são esses que na realidade revertem para a atividade e a sustentabilidade da associação, e são na ordem dos 35 mil euros. E agora vamos, é muito, é pouco. É muito para a população, é muito pouco para a atividade da associação. Isso representa muito pouco. Aliás, quem olha para os números verifica de que os 35 mil euros são uma gota d'água em relação aos encargos que nós na realidade suportamos. Só para uma informação clara, neste momento está mais baixo o custo, porque a gasolina também baixou, o gasóleo baixou, mas nós chegamos a ter custos mensais, só de gasóleo, de 10 mil euros. Custos mensais, fora tudo o resto. Isto é só estou só a dar um exemplo que é para as pessoas entendam, neste momento anda na ordem dos 8 mil euros. É só para as pessoas entendam na realidade o que é que isto representa. João Lídio Costa, não é crítica absolutamente algum, é antes, pelo contrário, dizer assim, muito obrigado pelo esforço que fazem, é imprescindível para a nossa atividade e para a sustentação da atividade na associação, mas isso é uma gota, quer dizer que o resto tem de ser fruto da gestão da direção, dos apoios que temos de receber forçosamente, porque somos a instituição que mais ligada está à Câmara Municipal e sobre a qual a Câmara Municipal tem uma responsabilidade direta que não tem com mais instituição absolutamente alguma. Eu já o disse muitíssimas vezes e continuo a dizê-lo, e é a mesma coisa em relação ao Governo. Nós estamos a substituir o Governo exatamente numa função constitucional, no fundo é o socorro, é a proteção das pessoas, e fazemos de uma forma voluntária. Aquilo que recebemos é uma gota, na realidade, em relação àquilo que damos. Há pouco dizia que os bombeiros sabem reconhecer, também já veio dizer que a direção vai distinguir alguns diretores e diversos elementos da sociedade civil. De quem é que estamos a falar? Vamos ter dois tipos, já falamos, há vários tipos de distinções. Há as distinções diretamente ao Corpo de Bombeiros, que é uma iniciativa do Sr. Comandante, enfim, dos seus pares, neste caso a Sra. Adjunta, que tem feito um trabalho, eu tenho de o referir, quer o Sr. Comandante, quer a Sra. Adjunta, tem feito um trabalho extraordinário na Associação. E tem feito de uma forma muito mais ativa, de uma forma muito mais eficiente e muito mais profunda após a saída do ex-comandante. Tiveram de assumir uma responsabilidade internamente e inclusivamente numa situação em que havia alguma turbulência, conforme, enfim, toda a gente conheceu. Essa situação está perfeitamente ultrapassada, o quartel está perfeitamente pacificado, os bombeiros estão extremamente motivados e deve-se, indiscutivelmente, a um trabalho que foi feito por eles. Temos de o reconhecer e temos de o destacar. Por isso, há as condecorações atribuídas pelo Comandante ao Corpo e há as condecorações ou distinções sob atribuição da direção. E depois haverá umas terceiras distinções, que são as distinções feitas pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Sobre essa, eu preferia não falar neste momento. Isto porquê? Porque vai ser o Comandante Jaime Marta Soares a fazê-lo na sua própria intervenção. Mas poderá falar daquelas que serão feitas pela direção? Relativamente à direção, sim, e podemos falar, naturalmente. Vamos começar pela mais alta, que é a distinção que vamos fazer, a atribuição de sócio honorário ao seu provedor e presidente da Federação dos Bombeiros Portugueses, do Bombeiro Distrito de Braga, que é o provedor Fernando Vilaça. É um homem incansável, hoje estará cá novamente, sempre que é preciso ele dá o apoio aos bombeiros de Vizela, não só aos bombeiros de Vizela, aos bombeiros de Portugal. É um homem extremamente sacrificado, basta dizer isto, como voluntário também, ele vai 2 dias por semana, de uma forma geral, no ano, à terça e à quinta-feira para Lisboa, para trabalhar na Liga dos Bombeiros Portugueses. Eu pergunto quem é que, na realidade, estaria na disposição de fazer este sacrifício. Por isso, vai ser a figura a destacar, por estas razões e por outras também, mas por o apoio que ele nos dá a nós também, de proximidade, que é contínuo. Nestes últimos dias, nestas últimas semanas, já cá esteve várias vezes, e lá está, Vizela sabe reconhecer e tem de reconhecer. Seguidamente,
teremos condecorações ao subcomandante e à segurança adjunta, e teremos condecorações àquelas pessoas que trabalharam mais de perto connosco, que fizeram um trabalho extraordinário na associação, quer na parada, quer no museu, quer no concurso de desenho aos bombeiros, que foi lançado e que fechou há momentos com a entrega dos prémios. Nós estamos a falar de? E estamos a falar exatamente do Sr. Arquiteto Filipe Costa e sua equipe. Aqui integro e tenho de o fazer o trabalho extraordinário feito pelo vice-presidente da direção, o engenheiro João Manuel Pires, que fez um trabalho extraordinário também nessa área. Vamos para o museu e temos o professor António Ferreira, a doutora Márcia Castro e a doutora Célia, que fizeram um trabalho sem dúvida alguma extraordinário. Por essa razão eles vão ser distinguidos. Paralelamente, vamos ter também, como é natural, aqui o colega e amigo, historiador Eugênio Silva, pelo trabalho que tem dado, e aqui tenho de o referir, o trabalho desta gente, de todos eles, é em regime de voluntariado também, e sem qualquer compensação pecuniária. Trabalho enorme, dias, semanas a fio, dedicado de alma e coração também à associação, sem qualquer compensação financeira. Muito bem, nós voltamos à conversa, agora vamos perceber como é que é na primeira pessoa, e falando diretamente com o comandante Adão Carvalho, como é que tem sido liderar este corpo de bombeiros? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. O assumir o cargo de comandante não é fácil nestes dias, porque lidar com homens e mulheres, a personalidade deles não é igual, ou nem sempre é igual e todos os dias, e tem que se gerir emoções. Não é fácil, mas tem que se resolver, porque temos um dia a dia, mediante o socorro que nós prestamos, temos que ir de cara levantada, pronto para o serviço, e, como se costuma dizer, um mau feitio tem que ficar de lado. Desde que assumiu o comando, quais foram as suas principais conquistas? Fazer uma grande união ao corpo. E conseguiu? Parte do corpo está unido. E a outra? A outra está-se a acabar de compor. Como se... Não há sistemas perfeitos, é o que me está a dizer. Pois, tudo vai a seu tempo. Nos últimos anos, e face, portanto, algumas circunstâncias conhecidas de todos, nem sempre reinou a serenidade no corpo ativo. Ela hoje existe tranquilidade e serenidade no corpo ativo? Sim. Podia ser melhor, mas eu penso que com mais algum tempo isso vai ao sítio, compõe-se. Como é que olha para o futuro deste corpo de bombeiros, sabendo de antemão que este terá ao seu leme, dentro de pouco tempo, Paulo Félix, o futuro comandante? A gente está a pôr o corpo de maneira que ele, quando entrar, não sinta o corpo que vai estar frágil. Vai estar num corpo forte, que é para ele dar continuidade ao que tem acontecido até aqui. Mas acha que é a pessoa certa para o lugar certo? A pessoa certa ou certo não sabemos. Foi a pessoa escolhida, vamos acreditar. Mas está na equipa, portanto, estará na equipa de Paulo Félix, é porque tem confiança no seu desempenho? Exatamente. Eu não vou abandonar como não abandonei até agora, vou continuar até enquanto puder. Dizia esta semana, Sr. Comandante, em entrevista ao RV Jornal, que os bombeiros são, na sua maioria, voluntários, o que dificulta a disponibilidade para o serviço. Mas quais são as dificuldades que se sente no dia-a-dia? A Sirene toca e não tem bombeiros para socorrer? Temos bombeiros. Não tem talvez o número ideal, é isso? O número chega para o dia-a-dia, só que estamos a sacrificar sempre as mesmas pessoas. Toca de noite, não é preciso olhar para o lado. Se faltar A, B, B, se faltar B, B, C, são aqueles. Dentro daqueles bombeiros são sempre os mesmos. E porquê que não aparecem os restantes? Ou moram longe, ou não têm disponibilidade, ou trabalham. Temos que compreender que nem toda a gente está disponível 24 horas por dia. De que forma é que poderiam ser ultrapassadas essas dificuldades?
tentamos colmatar com o pessoal que está aqui no dia-a-dia, aqui que está da EIP, motoristas da casa. Hoje os bombeiros de Vizela têm mais profissionais do que tinham há algum tempo atrás. Isso veio ajudar ou seria ainda preciso tornar mais bombeiros voluntários em bombeiros profissionais? Eles nunca são demais, embora este último ano foram integrados mais 3 profissionais. Se viesse 6, ajudaria mais, não é? Porque no dia-a-dia, infelizmente, há muita hemodiálise, há clínicas e tudo isso... Ou seja, há muito serviço ligado ao transporte de doentes. Exatamente. E tirando esses motoristas, fica 4, 5 aí para o socorro imediato. E sente que a população compreende, portanto, estas circunstâncias de dificuldade dos bombeiros? São vocês que lidam diretamente com a comunidade? Eu penso que a população que estão sempre a olhar para o relógio quando chamam os bombeiros, não é? Isso é muito natural. Por vezes nós dizemos para ligar diretamente para o quartel, porque já temos padecido por demorar tempo, por se ligar para o 112 e a chamada, enquanto reencaminhada para o quartel, tudo isso demora tempo. Mas para quem espera, 2 minutos ou 3 a mais é muito. Mas teremos novos bombeiros, porque nós sabemos, e nomeadamente a Rádio Vizela fez há pouco tempo uma reportagem que dava conta da formação de novos vizelenses dispostos a abraçarem esta missão de ser bombeiro. Sim, temos uma boa equipa de formandos. Metade deles já tem 2 formações feitas e com êxito, que não deixaram ficar mal a corporação. E é com esses elementos que a gente vai tentar repor as lacunas que estão em falta. Muito bem. Nós vamos ter que agora fazer um pequeno intervalo, apenas para darmos conta dos compromissos publicitários. Voltamos já a seguir neste fórum dos 140 anos a proteger o Vale do Vizela. Até já. Olá, muito boa tarde. Recordo que hoje a Rádio Vizela se aliou às comemorações da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela, que está a assinalar este fim de semana 140 anos de existência. Daí estamos em direto desde o quartel vizelense, em emissão deste fórum dos 140 anos a proteger o Vale do Vizela. Recordo o nosso painel de convidados: João Lídio Costa, Presidente da Direção da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela, o comandante Adão Carvalho, mas também Eugênio Silva, autor do livro História dos Bombeiros Voluntários de Vizela, da regeneração ao termo da Primeira República, e ainda Dora Gaspar, vice-presidente da Câmara Municipal de Vizela. Mas nesta segunda parte deste fórum vamos começar por ouvir Fernando Vilaça, presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, que não pôde estar aqui hoje, mas no final desta semana esteve à conversa com a Rádio Vizela. Vamos ouvir. Deve ter um momento de glória, de satisfação, de orgulho. Portanto, são 140 anos já de uma história que deve ter, com certeza, se não sendo eu de Vizela, mas deve ter uma das histórias mais antigas do Conselho. Sr. Presidente, quais são os principais desafios que na atualidade se impõem aos bombeiros portugueses, principalmente às associações de bombeiros voluntários? Resposta ao compromisso que assumiram ao criar-se o Corpo de Bombeiros. É uma resposta eficaz e eficiente às populações, nas diversas e diversidades do socorro, desde os incêndios, saúde, incêndios florestais, acidentes, portanto, tudo isso é o compromisso que as nações, as diversas associações tomaram ao criar o Corpo de Bombeiros na sua associação. Mas acha que estas associações têm, por vezes, algumas dificuldades em tornar reais estes mesmos compromissos? Ora bem, esta situação é uma questão que a todos nos preocupa, que é o sistema da sustentabilidade de uma associação para assumir esses compromissos. E é meu entendimento de que essa sustentabilidade se faz através de uma trempe de 3 pernas: poder central, governo, poder local, autarquia, que tem a responsabilidade de proteção civil, deve ser 2 dos pilares para sustentar a associação. O terceiro pilar, porque eu quero ser uma associação de direito privado, embora de utilidade pública, então também tenho eu próprio
eu, a associação, de criar os meus instrumentos, de ter também uma cota à parte na sustentabilidade, ou seja, no financiamento. Então eu digo, Estado, autarquias e sociedade civil têm a responsabilidade de garantir os meios para que um corpo bombeiro possa ser eficaz e eficiente. Garantir os meios é ter aquisições, sempre que necessário, quer de equipamentos, quer de fardamentos. Por outro lado, o corpo bombeiro, que quer ser corpo bombeiro voluntário, tem que garantir que está disposto a ser instruído, a ser informado, a ser preparado, a ser organizado, e aí temos uma boa resposta às populações. Sr. Presidente, de que forma é que o Poder Central e o Poder Local se têm comportado face às associações de bombeiros deste país? Eu diria que essa análise é relativa. Eu, pessoalmente, estou insatisfeito e acho que sou insuficiente. E bastará comparar qualquer concelho do nosso distrito para verificar que num corpo bombeiro, seja da autarquia, quanto é que essa autarquia gasta no seu orçamento e quanto é que um corpo bombeiro voluntário gasta no seu orçamento. Se eu olhar para um corpo bombeiro que esteja profissional, e aí no distrito temos quanto é que é o orçamento da Câmara para sustentar esse corpo bombeiro? E agora, comparando outro concelho, com a mesma população, com a mesma área, com o mesmo risco, tudo executado por voluntários, qual é o orçamento que se gasta? E aí vemos a diferença. Estou satisfeito? Eu digo não. Há que pensar melhor, lentamente. É evidente que isto não é fácil, mas lentamente melhorar os apoios, quer a nível central, quer a nível da autarquia. Como é que olha para o futuro dos bombeiros portugueses? Por um lado sorridente, por outro lado com muita preocupação. Eu penso que se fizermos as contas de quanto é que o Estado precisaria, o Estado e as autarquias, para ter corpos de bombeiros na sua totalidade com profissionais, quanto é que isso custaria ao erário público, nós, eu digo de forma clara, não temos dinheiro para essa sustentabilidade. Repare, quando eu tenho num corpo bombeiro, num piquete noturno que me responde com a saída do INES, com a saída do fogo, de forma voluntária, significa que eu entre as 6 da noite e as 7 da manhã, ou 6 da manhã, eu tenho lá homens a custo zero que noutro sítio qualquer me custariam dinheiro. Aos fins de semana eu tenho bombeiros que têm de serem remunerados, voluntários, a fazer o serviço. Portanto, isso é muito dinheiro que o voluntariado dá ao bem público. E abrimos esta segunda parte deste fórum ouvindo Fernando Vilaça, ele que é Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, e agora vamos prosseguir com Dora Gaspar, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vizela. Senhora Vice-Presidente, consegue compreender a preocupação e satisfação demonstradas pelo Sr. Presidente da Federação? Bom dia. Bom dia a todo o auditório da Rádio Vizela e bom dia aos colegas de painel neste fórum sobre os 140 anos a proteger o Vale de Vizela e que é comemorativo dos 140 anos da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vizela. Eu, enquanto representante da Câmara Municipal de Vizela e em representação do Sr. Presidente, que é o comandante máximo na Proteção Civil no Conselho, compreendo perfeitamente, são legítimas todas as queixas ou sensibilidades em relação à matéria de financiamento dos Bombeiros Voluntários de Vizela ou de qualquer outra instituição que se sobrepõe às funções do Estado, seja ele no seu aspecto de governo central ou descentralizado ao nível das autarquias ou agora até das comunidades intermunicipais que, por força da nova lei das autarquias locais de 2013, tem também funções nesta área. É óbvio que na área da proteção civil, que é que está aqui em causa, seja na área da saúde ou da solidariedade social, nomeadamente no apoio aos idosos, por exemplo, quando o Estado descentraliza competências ou delega em associações, como dizia o Sr. Fernando Vilaça, delega competências em instituições particulares de direito privado, mas no entanto sem fins lucrativos, é óbvio que deve ter a preocupação de perceber se essas instituições, com as verbas de que dispõem e os meios de que dispõem, conseguem executar as funções que lhes foram acometidas da melhor forma. Em última análise, todos sabemos que os nossos impostos
são para que tenhamos serviços do Estado prestados com qualidade. A área da saúde, a área da educação, sobretudo a área da solidariedade social, mas também na área da proteção civil e do socorro, que está intimamente ligado com as outras duas. E por compreendermos bem esta necessidade, a Câmara Municipal de Vizela tem, ao longo do tempo, vindo a aumentar o apoio que concede aos bombeiros voluntários de Vizela. Neste momento, qual é o apoio? Neste momento, a Câmara Municipal de Vizela atribui 100 mil euros anuais para a atividade corrente da instituição, transfere também cerca de 30 mil euros anuais para com participação de 50% da equipa de intervenção permanente, que tem 5 profissionais, e depois vai apoiando pontualmente, ou tem vindo a apoiar pontualmente, é melhor falarmos do passado e do presente mais do que do futuro, tem vindo a apoiar pontualmente as intervenções de que a Associação, os Bombeiros Voluntários de Vizela, tem vindo a fazer em termos de infraestruturas ou de equipamentos. Tem financiado obras, aquisição de viaturas, fardamento ou instrumentos de trabalho e também numa outra vertente e ainda muito recentemente teve uma outra colaboração e que foi na doação de um terreno de que era proprietário aqui na freguesia de São João, mais concretamente no lugar de Vilar, para a criação daquele que esperamos seja uma escola reconhecida como tal a nível nacional, mas que agora será o Centro de Instrução de Vizela para uma formação contínua, permanente e próxima do corpo ativo dos Bombeiros Voluntários de Vizela. Para além deste apoio do terreno, os apoios financeiros que nós chamamos financiamentos de capital, têm sido, obviamente, na medida do possível, se calhar muitas vezes não do desejável, por parte dos Bombeiros Voluntários de Vizela, mas é uma área que a Câmara Municipal de Vizela tem reconhecido e daí... Mas é possível ir mais longe neste apoio? Tudo é uma questão de opção e de análise fria e concreta das situações. Se nós percebemos, e a proximidade de relações entre Câmara e instituições do Concelho de Vizela, no caso concreto dos Bombeiros Voluntários que estamos aqui a falar, é muito próxima, nós estamos em contacto permanente, até pelo facto que aqui nos traz à Câmara Municipal de Vizela neste fórum, pelas nossas responsabilidades máximas na área da proteção civil e na defesa da floresta contra incêndios. O nosso contacto é permanente. Nós conhecemos perfeitamente as carências e as necessidades dos Bombeiros Voluntários de Vizela, conhecemos muito bem as contas ou os orçamentos, os planos de atividades, orçamentos e prestações de contas dos Bombeiros Voluntários de Vizela, sabemos perfeitamente qual é a sua situação financeira e os valores acertados são valores que foram acertados entre as partes. Não foi um valor, o valor dos 100 mil euros, os 30 mil é algo que decorre da própria lei e, portanto, são 50%, portanto, aqui não é chamado ao caso. Mas os 100 mil euros não foi um valor que a Câmara Municipal se lembrou de atribuir. Foi algo que foi conversado à data, e creio que há 3 ou 4 anos, 3 talvez, num protocolo que foi feito para 4 anos, que agora terá que ser renovado, e foi um valor que foi acordado entre as partes, tendo em conta a boa gestão que os Bombeiros Voluntários de Vizela têm, e que permite ter as contas, e os sócios são conhecedores das contas da Real Associação Humanitária de Vizela, de perceber que era aquele um valor que se ajustava às suas necessidades. Obviamente que se me pergunta se, vou aqui colocar quase pôr no papel de jornalista e colocar a questão à direção dos bombeiros, se perguntar aos bombeiros, direção ao corpo ativo, se gostaria de deixar de fazer peditórios anuais ou peditórios mensais junto da população para colmatar as suas necessidades, obviamente que sim. O Sr. Comandante está a dizer que sim.
Obviamente que sim, é como eu digo, isto é do senso comum. Alguém que está de fora, seja como um cidadão... Eu posso colocar a pergunta até de outra forma, e assim, Sr. Vice-Presidente. Se não existissem bombeiros voluntários em Vizela, teria a Câmara Municipal a capacidade para criar e gerir um corpo de bombeiros profissional? Era uma obrigação. Era uma obrigação. Teríamos que o fazer. Eram funções nossas, teríamos que o fazer. A que custo? Se calhar esse estudo não foi pormenorizado, mas como disse o Sr. Presidente da Federação de Bombeiros, ou provedor dos bombeiros, Sr. Fernando Vilaça, como disse, há que comparar gastos entre uns e outros. E, portanto, daí nós termos a perfeita consciência de que, como dizia o Sr. Presidente da Direção, se o primeiro semestre 35 mil euros, o primeiro semestre de peditórios, 35 mil euros, são para a assunção de despesas que os bombeiros voluntários de Vizela têm na sua atividade, e o outro semestre é para o bodo dos bombeiros, então tem que haver abertura da parte do setor público para perceber, e tendo em conta a fase e a necessidade da população para a sua vida privada, de perceber que, então, se esses 35 mil euros, há aqui que entrar em negociação e ponderar se a Câmara pode ou não substituir-se a estes donativos que a população tem vindo a dar, e deixar que os donativos não deixem de existir, mas que deixem de ser feitos num porta a porta, e que seja feito pela população voluntariamente se dirigir ao quartel, ou aos amigos bombeiros, ou aos colegas bombeiros, ou aos colegas voluntários da direção, algum dos membros, e querer, por sua livre e espontânea vontade, um donativo aos bombeiros. Mas os bombeiros voluntários poupam muitos euros aos cofres do Estado? Pelo que disse o Sr. Fernando Vilaça, sim. E nós, mais do que a poupança do dinheiro, nós temos vindo a dizer, e eu particularmente, temos que dar valor ao serviço de voluntariado. Há um bocado o Sr. Comandante falava de que são sempre os mesmos num corpo ativo a serviço. Isso é como em qualquer instituição ou em qualquer empresa, há sempre os mais voluntariosos a estar sempre presentes. Isso faz parte da personalidade de cada um e da forma de cada um estar na vida, nas instituições ou no seu meio laboral. E, portanto, isto para dizer que a parte do voluntariado, por muito que se caminhe para o profissionalismo, não é? para a profissão, acho, e esta é a minha visão como cidadã, acho que o voluntariado não deve nunca ser descurado. Considero que, e uma vez que nós em todas as áreas apelamos ao voluntariado, à solidariedade, acho que é um eixo de intervenção que, mais que não seja para a solidariedade entre pessoas, deve permanecer e deve ser um orgulho para todos. E daí que, na eventualidade de se transformar uma instituição como esta, com 140 anos de história de voluntariado, numa corporação profissional, não me parece que seja o caminho. Que é necessário, por força das funções que são acometidas, ter mais profissionais na corporação? É. Ter mais despesa que seja assumida pelo Estado, seja o Estado Central, seja a Câmara Municipal, que tem que, se o for, exigir do Governo a transferência das respectivas verbas, e não podemos esquecer que na área da descentralização de competências para as autarquias locais está também a Proteção Civil. Obviamente que sim, mas como eu digo, são funções inerentes ao Estado, sejam eles de caráter central ou local. Transformar em profissional não me parece que seja a solução, mas é um caminho, digo eu que estou de fora da corporação, mas pelas necessidades que vamos acompanhando, é um caminho que cada vez mais tem que ser encarado como necessário dotar a corporação de mais profissionais, até porque, e como falávamos há pouco no intervalo, na conversa informal entre nós, até porque a questão do voluntariado carece também da sensibilidade e da disponibilidade, quer dos voluntários, no caso dos bombeiros, quer da sua entidade patronal.
E portanto, sabendo que cada vez mais há a necessidade de competitividade no trabalho, de presença no trabalho, de aumentos de produtividade, é necessário ter patrões ou empresários sensíveis a esta causa, também à causa do voluntariado, para perceberem que a todo momento os 1, 2, 3 ou mais dos profissionais da sua empresa terão de abandonar as funções que têm para irem socorrer outros. E, mas portanto, como é que se motiva o voluntariado? Há vários municípios deste país que têm aprovado iniciativas que contemplam benefícios para cidadãos que se dedicam a ser bombeiros de forma graciosa. A Câmara Municipal de Vizela já pensou nessa possibilidade em colocar em prática um conjunto de medidas que possam motivar o crescimento do voluntariado nos bombeiros voluntários de Vizela? Sim, ao nível nacional eu devo dizer, salvo erro, não sei se tenho esta noção de que, mas posso ser corrigida aqui pelo Sr. Presidente da Direção, eu creio que os jovens que ingressem no ensino superior teriam, não sei se ainda têm, benesses ao nível das propinas no ensino superior. Ainda têm, portanto é uma benesse. Ao nível local, a Câmara Municipal de Vizela tem isenções de taxas de licenciamento de obras e de construção para os bombeiros voluntários. Aliás, se recorda de quando em vez vai à reunião de Câmara a isenção de taxas ao município X por força de ser bombeiro voluntário. Temos essas isenções já em prática. Podemos evoluir para outras, como tem sido falado, ainda há pouco tempo foi notícia aqui muito próximo de nós, Guimarães, por exemplo, que optou por colocar uma isenção, salvo erro, de 50% do valor do IMI anual para os voluntários dos bombeiros. Portanto, é outra área que nós podemos evoluir, para além desta que já dispomos de isenção das taxas de licença e de construção, evoluir também para os outros impostos anuais que dependem da Câmara Municipal, de pensar nessas benesses como um incentivo ao voluntariado. E como dizia o Sr. Fernando Vilaça, paulatinamente, com calma, com serenidade, evoluirmos nesse caminho. No presente vamos agora recuar ao passado e para falar com Eugênio Silva, que é autor do livro História dos Bombeiros Voluntários de Vizela, da Regeneração ao termo da Primeira República, e que foi apresentado no passado dia 25 de abril, neste mesmo auditório. Qual é que tem sido o feedback que tem recebido desta obra que acabou de publicar? Bom, antes de responder à sua pergunta, queria que me permitisse oferecer à Rádio Vizela uma obra com botes que a nossa musa de história, a Cleo, registre por muitos séculos. A Rádio Vizela a registar o cotidiano da região, para que amanhã tenhamos boas fontes para que possamos continuar a fazer história verdadeira e séria. Os meus agradecimentos para a Rádio Vizela. Muito obrigado. Quer que explicite? Qual é que tem sido o feedback? O que é que lhe têm dito as pessoas que já leram o seu livro? Bom, como sabe, antes de mais, eu não fiz nada de extraordinário. Fiz a minha obrigação em relação à feitura desta obra, porquanto sou sócio, sou vizelense e gosto muito de história. E acho que estava em falta para Vizela a história de uma instituição secular. Como tal, a Associação dos Bombeiros entendeu, e bem, fazer a preservação documental e permitir, através da musealização, uma forma pedagógica e cultural de fazer a difusão da história de Vizela. Um pedido vindo para esse âmbito, vindo de quem veio, nomeadamente da direção e do seu presidente, de quem eu sou amigo, de muitos elementos da direção, de quem eu também sou amigo, implicou que eu não pudesse recusar a feitura desta obra. Sobre a obra propriamente dita,
os primeiros 50 anos de história, ela é elucidativa quanto a um aspecto, sobretudo um aspecto que demonstra o desenvolvimento de Vizela a partir da segunda metade do século XIX, um desenvolvimento muito acelerado, muito célere, muito forte, não só em termos habitacionais. O urbanismo teve um cuidado especial, nomeadamente este casco histórico, que demonstra bem o tipo de construção que era aplicada, por exemplo, no Porto ou em Guimarães, com características muito românticas do período. E toda esta circunstância do desenvolvimento urbano, obviamente que implica desenvolvimento demográfico. Tudo isso levou à elite da época a necessidade imperiosa de criar uma instituição, um corpo de bombeiros. Não esqueçamos que, para além desses fatores, também estava presente um muito candente, também a partir da segunda metade do século XIX, a nossa emancipação administrativa. Quer queiramos, quer não, essa problemática pesou muito na constituição do Corpo de Bombeiros. Porquê? Porque se nos tínhamos desenvolvido, se politicamente nos queríamos separar de Guimarães, não fazia sentido que uma sociedade empreendedora, dinâmica, tal e qual hoje desejamos, que todos nós sejamos empreendedores dinâmicos, que essa sociedade que investiu o seu capital, que investiu atenções redobradas na sua terra, que não se preocupasse em criar as infraestruturas necessárias à sua vida cotidiana. E foi isso que aconteceu com a criação do Corpo de Bombeiros. Daí o facto de haver aquela necessidade, vamos criar os bombeiros por estas razões, somos uma povoação, mas também temos outros interesses. Era obrigação dos municípios, segundo a legislação da época, ser os municípios a criar corpos de bombeiros. Inclusive a Guimarães, enquanto município, criou o seu corpo de bombeiros municipais. Do mesmo modo criou a nossa cidade vizinha de Penafiel e muitas. Reportámos-nos a um período em que não havia ajuda estatal à constituição desse corpo de sapadores bombeiros municipais. Eram os próprios municípios. Ora, nesse período, ainda por cima agitado da vida da monarquia liberal, não havia dinheiro para fazer face às obrigações que uma corporação de bombeiros exigia. Daí o facto de Guimarães nunca satisfazer o pedido de Vizela. Mandara, como sabe, segundo o Dr. Pinho Leal, uma bomba já envelhecida que pertencia ao Corpo de Sapadores Bombeiros de Guimarães. Este facto marca precisamente o ponto de partida para a constituição da Fundação dos Bombeiros. Já havia essa necessidade, já havia essa visão de Vizela cresceu, temos necessidade de ajudar os nossos concidadãos, não só nos aspectos humanitários, como nos aspectos Silva, materiais. E isso está refletido neste livro. E agora os restantes 90 anos de história? Não percebi. E os 90 anos de história que faltam retratar em livro? Fica para o ano? Quando o nosso primeiro comandante, que eu até presumo que foi ele um dos 4 moços que se disponibilizaram para constituir o Corpo de Bombeiros, eu penso que Guimarães nessa altura já estava com intuitos de terminar com o Corpo de Bombeiros municipais e apresentar os voluntários. O que lhe perguntava ao Dr. Rogério é que neste livro tem... Ainda faltam 90 anos. Pois, para retratar, ela tem muito trabalho pela frente. Eu, sobre isso, quero lhe dizer que vai ser mais fácil fazer
a história de 90 anos de bombeiros, de 50 anos de bombeiros. Isto porquê? Há mais acesso às fontes? Porque tudo a partir do fim da Primeira República, tudo ficou bem documentado. Inclusive a Associação, neste momento, já tem o arquivo devidamente organizado e as atas correm limpas, sem falhas, muito profícuas em informação. Então, o problema não vai ser fazer a história dos bombeiros, vai ser fazer a síntese. E caber tudo num livro. Muito mais difícil do que a primeira parte. Se a primeira parte lidamos com a dificuldade de falta de fonte, de falta de matéria-prima, por muitas razões que a mim me transcende e nem é a altura para se analisar essa situação, o período seguinte, a partir de 1927 até ao presente, é muito agradável em termos de informação. Daí o facto de eu, quando ofertei o livro, falar em que vocês continuem a registrar o cotidiano, que era para amanhã termos fontes. Como vocês sabem, em termos de informação, a perca do acervo do vosso extinto colega, Notícias de Vizela, é uma perca significativa, porque, por exemplo, poderíamos, em caso de falha de matéria informativa, datas ou de outros elementos que estão no arquivo dos bombeiros, seria uma boa fonte para se colmatar alguma falha ou até reforçar a informação. Neste caso, com a falta esperemos de fontes, que vocês perdurem por essas razões. E nós assim também esperamos. Voltamos a João Lídio Costa, Presidente da Direção da Real Associação. Tem elogiado permanentemente o trabalho realizado por Adão Carvalho, também pela sua adjunta, Ana Alves, mas gostaria que tivesse sido possível que a tomada de posse de Paulo Félix acontecesse este fim de semana? Naturalmente, essas coisas são como são, ele neste momento está em formação e conforme já passámos a informação na entrevista que saiu na quinta-feira no jornal de Vizela, o primeiro módulo fechou em que ele teve 14,6 valores, o segundo módulo já terminou também com uma pontuação de 15 e não sei quanto, não tenho presente, e vai começar agora o segundo e o terceiro módulo, terminando o quarto módulo no dia 26 deste mês. A partir daí, há que pedir a homologação imediatamente à Autoridade Nacional de Proteção Civil, ou seja, ao Diretor Nacional, e logo que chegue a autorização, ele pode imediatamente tomar posse. Por conseguinte, a tomada de posse do novo comandante Paulo Félix ocorrerá nas 2-3 próximas semanas. Nas próximas 2 ou 3 semanas. Bom, falava há pouco do parque automóvel, nesta primeira parte do fórum, dizendo que este estaria otimizado e como excelente e num processo já de finalização em termos de preenchimento de lacunas. Esta semana, em entrevista precisamente ao RTV Jornal, o comandante Adão Carvalho falou ainda na necessidade de requalificação do veículo de comando e de 2 veículos ligeiros de combate a incêndios, passando de 3 para 5 elementos. Falou ainda na necessidade da aquisição de 1 ou 2 ambulâncias de transporte de doentes para a substituição das atuais, que vão apresentando alguns sinais de desgaste. Haverá possibilidade disto acontecer a curto prazo? Conforme todos sabem, os bombeiros de Vizela já foi referido aqui pela senhora Vice-Presidente, e não só, os associados também o sabem, porque nós fazemos a apresentação das contas e fazemos a apresentação dos planos e orçamentos em tempo devido. Isso é, naturalmente, previamente preparado, discutido pelas partes. Os planos e orçamentos são discutidos a nível da direção em primeiro lugar, em segundo lugar são alargados à parte de comando, em terceiro lugar são conversados imediatamente com a Câmara Municipal, para sabermos o que é que na realidade a Câmara Municipal, em que é que a Câmara Municipal está disponível para poder colaborar. A
partir daí nós não voltamos, salvo raríssimas exceções, como ocorreu com o Centro de Instrução e como ocorreu agora, numa situação pontual, em que inclusivamente dissemos, face às obras que foram levadas a cabo nos bombeiros, que a Câmara devia olhar para estes investimentos com uma forma muito, muito especial também. Dificilmente, nos últimos anos, a direção dos bombeiros de Vizela volta a falar com a Câmara, fazendo novos pedidos. Os nossos planos de orçamento são devidamente sustentados e é na base dos planos de orçamentos para que nós avançamos com o nosso trabalho e com o plano de execução. Temos é de garantir para que as receitas cheguem e que as despesas não ultrapassem aquilo que realmente está programado. E é aqui, por isso é que eu referi na primeira parte, que há uma gestão muito profissional, muito próxima, e como há uma gestão muito profissional, muito próxima, dificilmente temos desvios. As coisas estão absolutamente controladas e é muito mais fácil para nós, é muito mais fácil para o comando, é muito mais fácil para a Câmara Municipal, porque na realidade tem uma associação em quem pode confiar e após a negociação prévia que é feita, a partir daí sabem que dificilmente voltarão a ser chamados para intervir. Por isso, os investimentos que fazemos estão devidamente sustentados. A questão que levantou e que eu já referi também na primeira parte, fizemos todos estes investimentos este ano, inseridos no plano de orçamento. Quando for preparado, ou quando começarmos a preparar o próximo orçamento da Associação... Terão em conta estas necessidades levantadas pelo terão sido em conta. Aliás, o Sr. Comandante sabe perfeitamente, nós em data oportuna, logo após as férias, nós dizemos ao Comando nas reuniões periódicas que temos, porque nós temos reuniões programadas para todos os 3 anos já. O Sr. Comandante sabe perfeitamente, elas estão todas marcadas, eles sabem quando é que nós temos reuniões, e são algumas razões especiais em que elas eventualmente possam, enfim, ser transferidas para outra data. Nós temos as datas já previstas para a discussão destes assuntos, em que é dito, Sr. Comandante, analisem, falem com os chefes, falem com a Sra. Adjunta, falem com os chefes e apresentem imediatamente o plano de necessidades. E em função do plano de necessidades, e ele sabe perfeitamente, tudo aquilo que eles referiram, inclusive no último plano de necessidades, foi todo efetivamente contemplado. É assim? Por isso, não há, não sei se está a ver, tem de haver uma interligação permanente, uma comunicação permanente e, em função disso, então, resolver a situação. Tivemos agora uma última situação que eu posso referir, a fanfarra dos bombeiros de Vizela, conforme já foi indicado, aliás, vem agora neste suplemento, apresentou uma série de instrumentos novos, que custaram muito dinheiro à Associação. Isso não foi contemplado no plano de orçamento. Aliás, foi a questão que nós levantamos logo ao quadro de comando, não é verdade, isto não está contemplado, Sr. Comandante. Se na realidade havia este investimento a fazer, ele devia ter sido comunicado imediatamente à direção em data oportuna por forma que as contas e o plano contemplasse. Fizemos um esforço suplementar e dissemos, sim senhor, olhando à efeméride, aos 140 anos, vamos fazer um esforço e vamos efetivamente avançar com o investimento. Mas isto é uma situação, você está a ver, anómala, que já está fora daquilo que são os planos básicos gerais estabelecidos. A nossa população preocupa-se com o futuro dos bombeiros e por isso estará à espera da pergunta que lhe farei agora e que terei de a fazer. É de conhecimento público que o Sr. João Lídio Costa abraçou recentemente um projeto político. A pergunta que lhe quero fazer é a seguinte: vai manter-se na presidência dos bombeiros, vai pedir a suspensão do mandato ou vai demitir-se do cargo? Permita-me, mas eu não vou responder a essa questão. Disse já, a única comunicação que fiz para a comunicação social é enquanto eu estiver nos bombeiros, eu não me envolvo na política. Sempre separei as águas, coisa que muita gente, infelizmente, nesta terra não sabe fazer, mas João Lídio Costa fala. Não vão ouvir falar de política enquanto eu estiver nos bombeiros, enquanto eu vier a tomar uma decisão. Quando tomar a decisão, e que terá de ser breve, naturalmente, essa decisão será comunicada previamente ao seu Presidente da Assembleia Geral. Já fizemos uma reunião prévia, já discutimos com todos os órgãos sociais essa questão internamente, mas é um assunto interno, como é natural. Na altura própria eu farei a minha comunicação. Vai esperar pela tomada de posse do Paulo Félix? E quando tomar a decisão,
quando tomar a decisão, então sim, eu envolver-me-ei diretamente no campo político. Antes disso, não, nem falo efetivamente, nem quero falar de política. Vai esperar pela tomada de posse de Paulo Félix? Como, desculpa? Vai esperar pela tomada de posse de Paulo Félix como comandante? Vamos ver. É um assunto que vai ser discutido no decorrer da próxima semana e no decorrer da próxima semana será tomada uma decisão. Para quem nos está a ouvir, que mensagem é que gostaria de deixar à população? Para amanhã se chegar ao quartel e participar nestas comemorações? A mensagem que quero deixar à população, aliás, amanhã não vai haver política. Aliás, eu nem permito que isso aconteça. Há já especulações, há gente já a dizer que João Emílio Costa vai fazer acontecer. Não, João Emílio Costa sempre soube estar na vida, que é coisa que muita gente, infelizmente, mesmo no campo político, não sabe. Por isso, eu vou, efetivamente, continuar com o meu trabalho, a desempenhar o meu papel exclusivamente direcionado para a Associação de Bombeiros, até chegar à altura em que, na realidade, eu darei outro passo. Mas gostaria que a população amanhã participasse nas comemorações e viesse... Gostaria que a população amanhã viesse até ao quartel e participasse nas comemorações? Naturalmente. A festa é dos bombeiros, mas a festa é da população. Aliás, é um binómio que, na realidade, ele não pode estar dissociado um do outro. Só existem bombeiros porque há a população e, no fundo, a população precisa dos bombeiros exatamente para o socorrer. Por conseguinte, este binómio, isto tem, efetivamente, quer dizer, se há uma festa, se há um efeméride dos bombeiros, essa mesma festa está alargada e é comum também a toda a população. Fazemos muito gosto que a população venha ao quartel, vai ficar extremamente agradada com aquilo que vai ver, indiscutivelmente. Vai ver que os bombeiros de Vizela estão devidamente dotados, que está tudo devidamente preparado e que não há qualquer convulsão interna. Nós não vamos permitir que na realidade isso aconteça. Os bombeiros de Vizela, posso terminar dizendo, os bombeiros de Vizela estão bem e recomendam-se. Tomaram a maior parte das associações de bombeiros a nível nacional terem a situação que Vizela na realidade tem. Comigo ou sem mim, os bombeiros de Vizela vão continuar bem. Porque mesmo que ocorra alguma situação devido ao estado em que na realidade se encontram as coisas, em que Vizela está num patamar elevado, qualquer coisa que possa ocorrer não tem grande repercussão, mas eu não acredito que vá acontecer, de forma alguma, porque a estrutura que foi criada, os elementos diretivos que temos, graças a Deus, estão perfeitamente em condições e os estatutos são suficientemente claros em relação a resoluções deste tipo de situações. Vamos agora ouvir Hermenegildo Silvário de Abreu, comandante distrital, que nos dá também algumas garantias no que respeita a esta época de incêndios, cuja fase brava arranca já segunda-feira. Eu já vinha da área dos bombeiros, portanto, são 30 anos ligados aos bombeiros, 15 anos como elemento de comando, portanto já tinha alguma experiência de comandamento, também com a formação que fui fazendo durante todos estes anos, com esta panóplia de formação que fui fazendo, portanto também ajudou-me também a pegar nesta função e a dar continuidade. O que é que conhece da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela, que está este fim de semana a comemorar 140 anos de existência? Vizela conheço desde o meu início nos bombeiros, desde 86, 87, fiz alguma formação conjunta noutros tempos com os bombeiros de Vizela e de Guimarães, então os bombeiros tenham um bom efetivo, está sempre preparado para estar quer os vizinhos, quer a nível distrital, quer a nível nacional. Nesta altura, quais são as preocupações do CODIS? Eu, como comandante distrital, as minhas preocupações, neste momento tenho o distrito, está organizado, a nível de todos os centros de proteção civil, portanto, neste momento não posso dizer que tenho alguma preocupação, portanto, não tenho preocupação nenhuma, as pessoas estão organizadas, está tudo a correr muito bem, está tudo embotado para o projeto, portanto, desta forma é fácil gerir, digamos assim. Mas como é que nós devemos olhar para o futuro das associações de bombeiros do distrito? As associações de bombeiros, todas elas, têm um bom número de elementos, com um bom efetivo, é um distrito que aposta bastante na formação e desde este ano já vimos aos poucos a fazer formação com os corpos de bombeiros, com os comandantes, portanto cada vez mais apostamos cada vez mais e melhor na formação. Mas acha que os voluntários vão conseguir renovar-se, as associações vão conseguir renovar os seus voluntários? Sim, porque não? 140 anos de existência como de Vizela, porque é que não há de dar continuidade?
penso que sim, porque os bombeiros existem sempre, são 60 anos de história, portanto, e os 60 anos de história não se pode apagar de um dia para o outro, portanto, está sempre a dar continuidade. Falou-me da questão da formação. A Vizela está a preparar-se para criar um centro de instrução. É importante esta valência aqui para Vizela? Todas as valências, respeitando a formação, são sempre todas bastante importantes e interessantes, portanto, sempre que é aquilo que eu dizia desde há um bocadinho, a formação temos que apostar sempre cada vez mais e melhor. Treino difícil, combate fácil. E como é que está o distrito preparado para enfrentar mais uma época de incêndios? Temos o distrito preparado, já, como ao costume, e para a fase de chave também. E assim sucessivamente, portanto, o distrito é um distrito que está sempre preparado para qualquer situação que aconteça, seja grave ou catástrofe, está sempre preparado para qualquer situação que possa acontecer. O Sr. Comandante Adão Carvalho está assim tão otimista como o Comandante Distrital relativamente a esta época de incêndios que se avizinha? Que já arrancou, mas cuja fase brava arranca segunda-feira. Sim. Embora tenhamos aqui na nossa área de intervenção algumas zonas que são de alto risco. Vamos falar delas. A nível distrital, nós vamos fazer como os mais anos, vamos tentar servir sem desguarnecer aqui a nossa área, mas também já temos aqui mais uma viatura para o serviço. A que será amanhã inaugurada. E que vamos contar com ela para poder reagir a todas as situações que forem comunicadas. Ao longo dos anos tem vindo sempre a ser destacada a importância da limpeza dos terrenos. Neste domínio, existem alguns pontos negros aqui no concelho? Sim. Foi alertado à Câmara Municipal alguns pontos onde deviam ser intervencionados, alguns dos quais já estão. Há outros que estão no limite Vizela-Guimarães, esses aí ainda não foram feito qualquer tipo de serviço. Íamos fazer nós com o material sapador para abrir alguns penetrantes, para poderem intervir mais diretamente dentro da floresta e não esperar que queimem tudo junto às habitações, porque tem aí habitações que ainda não têm aquele limite dos 50 metros e há pessoas que ainda não meteram aquilo na cabeça que tem que cortar para salvaguardar os bens. Concorda com o Sr. Comandante do CODIS, que dizia há pouco, treino difícil, combate fácil? A formação tem contribuído para que haja ganhos depois no combate aos incêndios que têm deflagrado na região? Sim, tem-se treinado mais à base de material sapador, por causa das viaturas não conseguirem entrar no seio da floresta. É um combate feito à distância, não esperar por ele, como ainda há bocado acabei por falar, não esperar por ele, mas sim ir combatá-lo mais longe para ele não ver e criar danos maiores. Sr. Vice-Presidente, há pouco falávamos do início da fase brava no que respeita à época de incêndios e à necessidade de limpeza dos terrenos, de forma a prevenir que as chamas possam efetivamente fazer estragos e criar perigo para as nossas populações. Qual é o papel da Câmara Municipal de Vizela neste processo, nos terrenos, os que são públicos, mas também no que toca às propriedades privadas? Muito bem, nós não temos, é bom que se diga, nós não temos área florestal pública no concelho de Vizela. Toda ela é área privada. A nossa intervenção é feita com o Serviço do Ambiente e com o Serviço do Setor de Obras Municipais na limpeza dos caminhos florestais. Em relação à limpeza e à floresta, e nomeadamente à reflorestação da floresta ardida, nós consideramos na Câmara Municipal de Vizela que são necessários incentivos ao nível nacional para os particulares e ações a nível nacional também para os particulares poderem investir nas suas áreas florestais. O que se tem verificado, e há uma política das florestas
que tem vindo a ser trabalhada, nomeadamente ao nível do cadastro, para perceber quem são os privados proprietários de determinada área de floresta. Esse é um projeto do Governo que o Governo tem em mãos, o levantamento cadastral de todas as propriedades da área florestal, e para o Concelho de Vizela não é exceção essa importância. E não é exceção porque nós, e é o setor do ambiente que faz isso, quando se aproxima esta data, a que chamam Operação Bravo, agora a partir de 15 de maio, nós fazemos uma fiscalização de todo o território e a notificação dos privados que não estejam a cumprir determinadas regras, nomeadamente... o procedimento é o seguinte: os privados são notificados a limpar a sua área de terreno, é dado um período para essa limpeza. Não havendo lugar à limpeza, pode a Câmara, como noutras situações, intervir, limpando, sendo a Câmara Municipal a proceder à limpeza que competia ao privado e a seguir remeter a conta dos trabalhos efetuados para o privado. Muitas vezes? Não tem sido necessário. As pessoas, de uma forma ou de outra, mais ou menos célere, procedem a essa limpeza. A grande dificuldade, eu como vereadora das obras municipais tem-me sido transmitido isso, tem a ver com os caminhos florestais, com a necessidade de limpeza da vegetação, que vai crescendo no período de outono e inverno, e depois com a própria morfologia do terreno, com o facto das chuvas, e há uma intervenção, por exemplo, no caminho florestal do São Bento, que até na época das chuvas faz arrastar muita terra para a via, cá em baixo. Há uma intervenção que está programada para criar rasgos na via com que eles chamam de meias canas nas laterais, para o escoamento da água, para que a intervenção que é feita na melhoria do acesso não seja danificada no período das chuvas. Porque o que se vê é que com as chuvas torrenciais o caminho é destruído e depois a intervenção é muito mais morosa e cara. E, portanto, ao nosso nível é essa que é outra área da nossa intervenção. Essa e a criação e a salvaguarda dos pontos de recolha de água, que têm sido nomeadamente, temos no Rio Vizela, temos na Quinta da Torre, temos outros. Eu participei na reunião da Proteção Civil, do Conselho Municipal de Proteção Civil, e, portanto, esse acompanhamento é permanente e é algo que é nossa obrigação. E, portanto, para esta época, as preocupações que foram manifestadas, sobretudo limpeza dos caminhos florestais, a sensibilização à população para que mantenham aquela área limpa de 50 metros à volta das suas residências, para essa preocupação que seja executada, mas as populações também, por força dos grandes incêndios e da época de incêndios que se verifica, que se têm verificado, infelizmente, se calhar até por negligência e poucas delas devido às transformações climáticas, os próprios vizinhos têm essa preocupação e denunciam à Câmara algumas situações, e daí nós notificarmos os privados. Ao nível da floresta, eu creio que é fundamental esse levantamento cadastral para que saibam quem são os proprietários, para que possam ser notificados e para que as florestas estejam em condições dos fogos não serem tão graves, porque é do senso comum que quando a floresta não está limpa, a combustão é muito mais fácil. Estamos mesmo na reta final. Presidente João Lídio Costa, qual é a prenda que a Real Associação mereceria receber neste aniversário? Ora bem, a prenda é que a população reconheça o trabalho que os bombeiros de Vizela têm feito e continua a colaborar. Vai ser lançada uma campanha de novos sócios, campanha essa que eventualmente irá colmatar a questão que foi há pouco levantada relativamente aos peditórios. É um assunto que está em cima da mesa e que irá ser devidamente discutido, e aquilo que nós gostávamos é que a população aderisse em força a essa campanha de sócios. Nós neste momento temos cerca de 4.400 sócios. Desses 4.400 sócios nós vamos
precisar de fazer a renumeração, porque a última que foi feita, se a memória não me falha, foi em 2011, e até agora já faleceu muita gente, alguns só que desistiram devido à situação, enfim, económica e financeira, que toda a gente conheceu a nível geral nacional, e lá está, a prenda que nós estamos é que a população, na realidade, manifestasse o seu contentamento e o seu apoio aos bombeiros, aderindo exatamente como associados, porque aderindo como associados acabam por ter uma comparticipação muito baixa. Uma coisa, no fundo, substitui a outra, vocês estão a ver, dentro daquilo que eu agora apresentei, facilitava a vida muitíssimo mais aos bombeiros, porque a função do bombeiro não é andar a fazer peditórios porta a porta. Muito bem, obrigado aos 4 pela vossa participação neste fórum de 140 anos a proteger o Vale do Vizela. Recordo que a Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela está em festa. Amanhã há festa neste quartel. A Rádio Vizela despede-se. Na locução esteve Fátima Anjos, na técnica José António Dias, no estúdio Bruno Azevedo. Boa tarde a todos e bom fim de semana também para os nossos ouvintes.